Esse fim de semana tem Brasileirão, Vasco joga no domingo, recebe o Atlético Paranaense em São Januário. Ricardo Lai já tá aqui, ó. Conta pra gente aí tudo sobre o Vasco, o pessoal ficar bem informado, Lai. Fala, Escobar, um abraço para você, boa tarde a todos. Bom, o Thiago Mendes, né, que é o capitão da equipe, está disponível para esse jogo. O Thiago Mendes foi julgado novamente pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, foi absolvido. Era em razão de críticas que ele fez à arbitragem no jogo contra o Corinthians, 13ª rodada do Brasileirão. Bom, mas tem o Thiago Mendes, mas o Vasco terá 2 desfalques aí. Paulo Henrique e também o Barros, suspensos pelo 3º cartão amarelo. O Puma Rodrigues entra naturalmente na lateral direita e no meio de campo o Hugo Moura tem chances de atuar. Ele está com moral, né? Fez o gol de empate contra o Flamengo no finalzinho, no Maracanã, na última rodada do Brasileirão, naquele 2-2. Então o Vasco com confiança, meio de semana também ganhou de virada na Copa Sul-Americana, expectativa de São Januário cheio aqui o Caldeirão. Escobar, com você. Isso aí, aproveitar o momento. Um abraço, Lai. Depois da vitória contra o Audax italiano pela Sul-Americana, o Vasco agora muda o foco para o Brasileirão, vai enfrentar, como a gente mostrou aqui no meu super telão, o Atlético Paranaense, esse jogo em São Januário. O Vasco pode contar com um retorno importante, que é o quê? Do meu cuiabano. Não entra em campo desde o último dia 26, por conta de um problema muscular. Além do cuiabano, pode contar também com o Thiago Mendes, que a gente já bateu palma aqui, absolvido pelo STJD, porque ele deu a opinião dele contra o Corinthians. Caio, a expectativa para você, sua expectativa para esse jogo, Caio? Expectativa boa, Fernandinha. Fechar o Dia das Mães no domingo em São Januário com uma vitória do Vascão, se Deus quiser, porque o Vasco tem um jogo decisivo pela frente contra o Atlético Paranaense. Geralmente o Vasco vence o Atlético Paranaense em São Januário. É um confronto que geralmente o mandante leva melhor, né? Apesar de recentemente o Vasco ter eliminado o Atlético lá no Paraná, na Copa do Brasil, mas o Vasco geralmente dentro de casa se impõe contra o Atlético. E tem, como eu falei, um jogo decisivo porque o Vasco hoje está a 2 pontos da zona do rebaixamento e a 3 pontos do 7º colocado, bem no meio da tabela, naquele pelotão ali que tem 17 pontos. O Vasco conta, assim, com o retorno do cuiabano, o Thiago Mendes também. O time é o que o torcedor tem que ser acostumado a ver, apesar de algumas dúvidas no ataque, né? Tem a questão de Spinelli, Brenner. O bom do elenco do Vasco ter jogado a Sul-Americana, ter rodado o elenco, né? Que o Renato ganhou novas opções. Tem o Ramon Rick, garoto da base, que vem evoluindo, vem ganhando espaço no profissional. Ele nem foi relacionado para o jogo do Sub-20 ontem. Foi o único do Sub-20 que viajou na Sul-Americana e não foi relacionado para o Sub-20 a pedido da comissão do profissional, então tem sido cada vez mais integrado ao profissional. Então surge ele, o Nuno, voltando a participar de gols em 3 jogos seguidos. O Vasco vem ganhando opções, principalmente ali na parte ofensiva por conta dessa rodagem, mas precisa vencer o jogo para se consolidar na parte de cima da tabela e olhar cada vez menos para a parte de baixo. Então é um jogo importantíssimo para o Vasco nesse domingo contra o Atlético Paranaense dentro do Caldeirão de São Januário, que certamente estará lotado mais uma vez. Olha aí, o Ramon Rick, a joia do Vasco, 18 anos, agradou a comissão técnica do Vasco nos jogos contra o Olímpia e o Audax, e ele foi integrado ao elenco profissional. É isso, Caio? O Caio já falou desde o jogo contra o... Foi o Olímpia? Foi o jogo no jogo do Olímpia. Não, mas antes, qual foi o jogo anterior? Não, no Olímpia foi a estreia dele. O Olímpia foi a estreia. Dele. O último é que ele estava cotado para ser titular, e aí o Vene trouxe a informação que não seria, que entrou Barros, nem lembro agora quem foi, mas enfim, entrou. O JP entrou de titular e o Ramon Rick ficou no banco, mas ele entrou de novo na partida e foi muito bem. Não, mas foi a primeira partida dele? A do Olímpia em São Januário, sim. Sim. Ele nunca tinha jogado no profissional? Não. Ah, tá. Foi quando ele entrou no lugar do Tietê, que o Tietê sentiu o negócio no aquecimento. Não, foi contra o Olímpia? Foi contra o Olímpia, ele foi a estreia dele como titular no Vasco, no profissional. Então, mas é isso que eu tô perguntando. Essa foi a primeira, a segunda foi a última foi contra a o última Audax. agora, Então, isso. você desde a partida contra o Olímpia, que ele passou, Sim. que o tio passou mal, você vem falando desse menino. No dia até o Vene cravou. Não, esquece, Sim. vai ser JP Barros e o Thiago e o Tietê nesse jogo. Ele não vai ser titular, mas você já estava falando da qualidade desse Sim. menino por aqui, desde o jogo contra o Olímpia. Exatamente, eu falo muito da qualidade do Ramon Rick porque ele vem fazendo um campeonato brasileiro sub-20, carioca também, muito bom e se destacando há muito tempo na base do Vasco. O Ramon Rick é um garoto de muita qualidade com a bola nos pés, mas também de muito dinamismo. Ele é um garoto muito dinâmico dentro de campo, ele faz mais de uma função no meio de campo, que é quase regra agora para o futebol atual, né? O jogador de meio de campo tem que saber se adaptar
a diferentes formações táticas, a diferentes funções dentro da mesma partida, e ele assumiu uma responsabilidade muito grande como titular do Vasco no lugar do Tietê contra o Olímpia em São Januário. Foi muito bem, já agradou a comissão técnica logo de cara ali, e aí agora contra o Audax Italiano fora de casa, ele entra no segundo tempo no lugar do JP e muda o jogo mais uma vez, joga muito bem, faz com que o time do Vasco vire o jogo também, ele foi muito importante nesse sentido. E aí o time do Vasco que viajou para o Chile, né, tinha muitos garotos da base, e eles voltaram a tempo de jogar a partida do Sub-20 ontem. O Vasco, inclusive, venceu o Santos por 3-1, é o vice-líder do Campeonato Brasileiro Sub-20. E o único garoto do Sub-20 que não foi para o jogo contra o Santos foi o Ramon Rick, a pedido da comissão técnica do profissional. E ele demonstra cada vez mais estar integrado ao time profissional. Quem sabe não pode ter uma oportunidade também no próximo jogo contra o Atlético Paranaense dentro de São Januário. Não estou cravando aqui, mas é uma possibilidade também. Muito bem. E olha que atitude legal, o volante Hugo Moura visitou ontem o Arthur Lax, o torcedor do Vasco de 18 anos que perdeu a visão do olho direito depois de sofrer um tiro de bala de borracha no último domingo. Tá aí na sua tela a foto do Hugo Moura no hospital com os pais do menino e o menino no leito do hospital depois da cirurgia no olho. Ele sofreu isso na saída do clássico contra o Flamengo ali no Maracanã, no entorno do Maracanã. Ele está internado ainda na Casa de Saúde São José, aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. E o Hugo Moura, que foi o herói do jogo, fez aquele gol no finalzinho do jogo, entrou em contato com a família do rapaz para prestar solidariedade. Segundo a mãe do Arthur, a Cristiane, o disparo foi efetuado por um policial militar no momento em que o rapaz tentava deixar o estádio após um tumulto envolvendo torcedores. O jovem afirmou que estava no local com os amigos e que não participava da confusão registrada nos arredores do Maracanã. A família informou que o Arthur deve passar por pelo menos 3 cirurgias, incluindo procedimentos para tratar uma fratura também no nariz e, obviamente, ali depois uma cirurgia plástica. Os familiares também cobram a responsabilização pelo caso e criticam a ação policial durante a saída desse clássico contra o Flamengo. E eu falo sempre para vocês aqui, eu tenho um vascaíno em casa que frequenta a arquibancada do Maracanã de São Januário há anos e anos, desde que é garoto, com a família, com o pai. E ele foi com o pai e com o irmão para esse jogo e ele viu muita confusão. Ele falou: Fernanda, há um tempo que eu não via tanta confusão na saída desse jogo contra o Flamengo e até na entrada também. Eles estavam entrando, o pai dele já é idoso. Desculpa, sogro, não estou te chamando de muito idoso não, mas você já tem aquela idade, ele já fez muito aniversário. Ele estava andando com o pai e aí o spray de pimenta, o pai começou a passar mal, ele começou a ficar nervoso, tirou o pai dali. Mas não dá para tirar porque o spray de pimenta parece que vai embora, né? Vai te perseguindo. E aí o pai dele até falou: Juninho, nunca mais eu venho em Vasco Flamengo não, porque eu tô assustado com o que tá acontecendo aqui. Um cara que frequenta a arquibancada, que é o pai dele, há muito tempo, Vene Casagrande. Fernandinha, eu, por exemplo, nesse jogo, eu também não levei minha mãe por conta disso. Não que eu sabia que ia ter muita confusão, mas esse foi diferente. Sabia? Esse foi diferente. Tanto na chegada quanto na saída. Eu, particularmente, vi muitas confusões, muitas brigas, algo que eu não tinha visto em outros clássicos entre Flamengo e Vasco em um passado recente. Lamentavelmente, a gente pôde acompanhar e, lamentavelmente, teve um torcedor que não tinha nada a ver com a briga que acabou sofrendo, como a gente mostrou aí agora. E parabéns ao Hugo Moura pela postura dele. Partiu dele, enfim, independentemente se partiu dele ou não, do clube ou não, mas parabéns à postura do jogador de visitar esse torcedor, que eu tenho certeza que, de alguma forma, isso influencia na recuperação desse torcedor vascaíno. Vamos botar na tela o que tem no Brasileirão esse final de semana. Bota na tela, começando pelo Vascão. Cadê o Vascão? Vascão 20 e 30 em São Januário contra o Atlético Paranaense. Jogaço, domingo à noite, para o torcedor comparecer, lotar o Caldeirão. E a disputa pelo ataque tá grande, muito grande. Vamos ver os números dos atacantes. Tem Spinelli com 17 jogos, 5 gols e uma assistência. DVD 20 jogos, 2 golzinhos e uma assistência. E o Brenner com 18 jogos, 3 gols e uma assistência. O Loirão está pedindo vaga, né, senhores? E aí? A gente teve esse debate recente aqui, né? Uhum. Eu falei que o David, na minha opinião, seria talvez a principal peça, né? Porque eu acho que o David ele tem uma característica que pode agregar um pouco mais ao restante dos outros jogadores. Porque o Spinelli é um cara que muito mais brigador, precisa muito mais da bola na área. Eu acho que esse jogo, talvez de aproximação, para o David seja melhor. Mas a gente tem visto que o Spinelli tem feito gols importantes. E ele tem, assim, se tem uma coisa que o Spinelli ninguém pode reclamar,
é que vontade, raça o cara tem. O cara corre o jogo inteiro, incomoda o zagueiro o jogo todo. Pode não ser um primor tecnicamente, beleza. Mas eu acho que, pelo que ele sempre se propôs a fazer, ele até que tem entregado. Mas vamos ver, o Renato tem gostado de mexer bastante, de mesclar o time. Vamos ver se pro jogo contra o Atlético Paranaense lá em São Januário, se o Spinelli vai ser mantido, porque ele foi titular agora na Sul-Americana, né? Então isso pode fazer com que ele não seja o titular no domingo. Então é o Spinelli ou é você? Ou é você pro nosso querido Spinelli, Fernandão? GV, não sei. Não sei porque... Não, sabe por quê? Porque a galera vê o Vai produto... ter que trazer a mureta da cabeça. Não, porque a galera vê o produto final e não é só isso. O David entrega muito mais com relação à parte tática, com relação a abrir espaço para os outros jogadores. Eu acho que tem jogos que é mais importante você ter o Spinelli e tem outros que não. Eu tô com o Renato nessa parada aí, até porque... E para o Atlético? Contra o Atlético, jogo em casa, o Atlético é um time que se defende muito bem. Pode ser que seja o Spinelli um cara interessante. Por quê? Porque ele vai incomodar a última linha, ele vai dar trabalho para os zagueiros. O Atlético é um time que marca muito bem, contra-ataca muito com relação às outras equipes. Um time muito forte fisicamente. Pode ser que atrapalhe um pouco o Vasco com relação a esse jogo de associação por dentro. E a bola jogada na área pode ser que seja interessante para o Vasco nesse jogo determinado. O que foi, Bigode? Não, eu queria ver ali de novo, pedir para a produção colocar o pênalti dele agora. Meu irmão, primeiro, duas coisas. Se essa bola pega no travessão, ela sai do estádio. E se ela pega no goleiro, meu amigo? Pô, coitado do goleiro. Mas no Mangueirão ele também soltou o pé, pô. Soltou. Mano, olha. Não, tem um lance que mostra ela subindo. Exatamente. Ela entra subindo. Isso aí. Dificilmente você vê uma bola entrando subindo. Não, essa frase foi legal. Ele soltou o pé aonde? Na bola. Não, no Mangueirão ele soltou o pé. E aí a bola entra subindo. Os caras não têm maturidade. Só me molhando, pegou chicos ali. Vocês são infantis, pô. Vocês não têm maturidade. Sexta-feira tudo bem. Mostra o gol dele aí no Mangueirão. Aí, aí. ó. Tá passando aqui, eu não tô vendo. Aí, vamos ver se vai voltar ele. Aí, ó. Olha lá. Ah, não, esse foi o segundo. Esse aí é no Mangueirão também. Aí ele entrou com tudo também. Aí, ó. Aí, ó. Olha lá, Fernandão. Soltou o pé. Dominou e toma ali. Eu gosto desse cara mais viril? enérgico, mais viril, mais rústico, né, meu irmão? Mas eu acho que ele combina um pouco com essa característica mesmo. O lourão que se entrega. Um lourão rústico, enérgico, viril. Cara, nossa, é isso. Que se entrega e que sai todo machucado. Mas ele também sabe tirar do goleiro. Aí, ó, esse gol aí, ó. Foi sutil. Se é Vasco, tá na colina.